falar comigo, porque eu já era da casa, sou da casa, e foi uma pessoa que me tentou puxar para o futebol outra vez, para não ser assim uma coisa repentina ou deixar o futebol. Yeah. Só por É um causa choque disso. muito grande, não é? A nível físico ainda se sentia preparado, não? Sentia. Aos 32 estava muito bem ainda. Já trabalhava enquanto estava a jogar? Barreirense, Fabril? No Fabril já. Último ano. Tanto que muitas vezes eu estava a entrar às 3h30 e ia sair à meia-noite, os treinos eram às 7 e eu ia treinar de manhã sozinho. Ia lá, fazia uma corrida, ia fazer um bocado de ginásio. Não é a mesma coisa, não teres um toque de bola, não teres o convívio com os teus colegas, completamente diferente. Até o trabalho tático e os treinos durante Sim, a semana. tudo o que seja trabalho de campo não era feito, sem ser a corrida, mas correr não é a mesma coisa de Treino com bola. treino com bola, de treino com os colegas, o choque, o contacto, Tudo, é yeah. completamente diferente. Até mesmo a nível de motivação perde-se um pouco, não é? Só metiste E foi muito por aí. Eu cheguei a meio da época desgastado por causa disso, de não treinar com a equipa, Acabou a época ainda assim, não foi? Acabei. Primeiro distrital já. Sim. Não enfrentar o Barreirense, estava Campeonato de Portugal. Nesse ano... Acho que o ano antes que lá mantiveram no Campeonato de Portugal. Não, a gente veio jogar aqui ao Barreirense, mas foi a taça da cidade. Taça de Setúbal. Não, taça da cidade só. Da cidade mesmo. Uma taça que eles fizeram daqui do Barreiro, que é só, neste momento, só o Barreirense e o Fabril. E foi uma taça que eles fizeram. 2 jogos, um em cada casa ou só um? Foi só um. Acho que foi só um. Eu sei que lá no Fabril, eu sei que fiz um jogo contra o Barreirense. Agora não sei dizer se foi para campeonato ou se foi para essa taça. Como é que surgiu na infância o seu interesse por futebol? Eu acho que o interesse pelo futebol começou, acho que desde que saí da barriga da minha mãe. Eu acho que aos 3 anos já brincava na rua com os meus amigos mais velhos, jogávamos à bola. E acho que começou o gosto por aí, e sempre agarrado à bola. As minhas prendas eram sempre bolas, sempre quis bolas e equipamentos, e acho que foi um bocado por aí. Até que surgiu a oportunidade, na altura com 5 anos, de jogar futebol salão. Na altura foi a primeira experiência. O primeiro clube onde eu estive federado foi no 31 de janeiro, futebol salão. Fiz 4 anos de futebol salão, até surgir a oportunidade de vir fazer captações aqui ao Barreirense, e depois daí foi sempre a seguir o sonho. A partir do momento em que entras num clube como o Barreirense, com o histórico que tem, nunca vais perder a vontade de querer mostrar sempre mais. A bola sempre foi a melhor amiga, não é? Teve sempre muito intrínseca na sua vida? Sim, sempre. A bola andava sempre comigo para todo lado, para a escola, na rua, em todo lado. Além surgir esse interesse pelo desporto através dos amigos, jogar na rua, quem é que foram as pessoas que mais o apoiaram a seguir? A nível familiar também? Os meus pais sempre me apoiaram. O meu pai sempre me acompanhou praticamente na minha formação toda aqui no Barreirense, mesmo quando fui para o Sporting, acompanhou-me em quase todos os jogos e ia comigo para os treinos. Acho que foram os meus pilares para eu ter continuado, acho que foram os meus pais. Começou no futebol de salão, no futsal, logo aos 5 anos, no 31 de janeiro. Pergunto, como é que foram esses 4 anos e de que forma é que acha que a primeira passagem no futsal contribuíram depois para se tornar um jogador mais completo no futebol? Contribuíram, esses 4 anos foram bastante produtivos para mudar a minha mentalidade do futebol. A nível físico, a nível tático, campo muito mais pequeno em comparação ao futebol 11, ao futebol 7, campo mais pequeno, movimentações muito mais rápidas, treinas a velocidade, treinas o remate. O treino no curto espaço, não é? Exatamente, e tu quando treinas num espaço curto e depois passas para um campo maior, as coisas vão-te sair com mais fluidez, vais-te libertar mais um bocado.
Depois, aos 9 anos, a primeira passagem no futebol, captações no Barreirense. Como é que surgiu a oportunidade de vir cá fazer captações? Foi um amigo meu na altura, um amigo de infância, o Ricardo Bolinhas, que era meu vizinho e jogava comigo no 31 e falou comigo que iam abrir as captações no Barreirense e se eu queria vir experimentar, para ver se me adaptava, que era para ver se ficava. Correu bem, acabou por ficar logo. Correu bem, ao fim de acho que 20 ou 30 minutos, os treinadores disseram logo que eu era para ficar, que não precisava de continuar a fazer as captações. Como é que foi a adaptação na fase inicial ao futebol e a esta rotina de estar aqui no Barreirense? A adaptação foi fácil para já, porque vinha com um amigo para cá. Depois, quando cheguei aqui, fui super bem recebido a nível de treinadores, dos colegas que iam fazer parte da minha equipa nesse primeiro ano, e fui super bem recebido e sempre muito bem acompanhado por eles. Os primeiros passos acabaram também por correr bem a nível de competição, conseguiu destacar-se, mostrar qualidade, potencial, não é? Sim, sim. Depois, passado alguns anos, aos 14, aparece a ida para o Sporting, um grande salto. Como é que surgiu a oportunidade de ir para o Sporting naquela altura? Muito sinceramente, não sei como é que surgiu. Sei que acho que houve um jogo que eles vieram aqui fazer scouting. Deve ter sido por aí, devem ter visto potencial, entraram em contacto com o Barreirense, surgiu a possibilidade. O Barreirense obviamente não ia cortar as pernas e disse que eu podia ir. Era muito jovem, 14 anos, como é que se reage a uma notícia destas? Super bem, super contente, ainda por cima, tirando o Barreirense, o Sporting é o meu clube de coração, e a representar o Sporting para mim foi um orgulho enorme. Quando chegou ao Sporting, como é que se sentiu e quais as maiores diferenças que sentiu face ao que estava habituado a viver no Barreirense? As maiores diferenças, tudo. Só o facto de chegar lá e a gente equipava-se no estádio de Alvalade, um estádio na altura a 60 mil pessoas ou 50 mil pessoas, treinar num dos campos anexos ao estádio de Alvalade, ter algum contacto, não muito, mas ter algum contacto com os jogadores séniores da altura que estavam lá, isso tudo motiva uma pessoa a querer mais e a ter mais vontade de trabalhar para conseguir fazer a continuação num clube desses. Tendo em conta que era um sonho, que a motivação estava em alta, como é que recorda esse ano, mesmo a nível de competição? A nível de competição foi um bocado atípico, foi um ano muito complicado, porque eu na altura, quando fui para lá, jogava a defesa direito e estava completamente tapado por um jogador que na altura era internacional, tanto a defesa direita, a extremo direito, a defesa esquerda, a extremo esquerdo, eram jogadores internacionais, já de Quem era formação. Na altura? Tinha um jogador que era o Bruno Filipe, a defesa esquerda tinha o Emílio Rafael, na frente, já não me lembro, mas a extremo direito e a extremo esquerdo neste momento não me estou a recordar quem eram, mas sei que na altura eram internacionais jovens já. E eu estava completamente tapado por esses 4 jogadores, mas nunca desisti, nunca deitei a toalha ao chão, continuei a fazer o meu, independentemente de saber que muito dificilmente iria jogar. Nesse ano, os 2 únicos jogos que fiz foi contra o Barreirense, a pedido na altura do tal lateral direito. Como eu era um jogador que tinha vindo do Barreirense, ele foi falar com o treinador que era para eu fazer pelo menos esses 2 jogos. Também um grande gesto da parte dele, numa idade tão jovem, não é? Sim. Neste momento acho que há pouco... Os miúdos hoje em dia acho que não têm tanto essa capacidade de cooperação. Vêem mais a parte deles e não veem tanto a parte do colega. Como é que foi esse misto de emoções? O facto de estar num dos clubes de coração, mas por outro lado não ter espaço para jogar, como é que se gera essa questão? Gera-se da melhor maneira possível, é enfrentar o dia-a-dia
um dia de cada vez. É chegar aos treinos, treinar, dar sempre o máximo. Chegar ao fim de semana, eu praticamente era sempre convocado, mas é viver o dia a dia, tentar dar sempre o máximo, à espera que a oportunidade chegue. Foi devido à falta de espaço que acabou por regressar ao Barreirense após o ano? Também pela falta de espaço e neste caso também pelo nível escolar, porque clubes como o Sporting, Benfica, Porto, eles baseiam-se muito nas notas escolares. E eu quando fui para o Sporting tornou-se um bocado complicado a parte escolar, porque eu havia muitos dias que saía às 6h30 da tarde, a treinar às 7h30 em Lisboa. Tinha que sair mais cedo da escola. E eu ia sozinho para Lisboa a apanhar transportes, era um bocado complicado, tinha que faltar pelo menos a uma aula para conseguir fazer o trajeto para Lisboa, e na altura o barco demorava meia hora, depois era apanhar, na altura eu apanhava o autocarro porque o metro não dava, porque eu era muito novo e a confusão era muito grande, apanhava o autocarro porque era mesmo em frente ao Terreiro do Paço, e o autocarro demorava mais de meia hora se calhar. Muito movimento, não é? Muito movimento, muita hora, pelo menos uma hora perdida para transporte para lá, transportes para cá, a escola começa a passar para segundo plano, e acho que foi um bocado por causa disso também. Mas por imposição familiar, do facto das notas estarem a baixar, ou mesmo o clube? Não, o fator clube. Ok. O clube valorizava a parte académica? Sempre. E acho que esses valores ainda se mantêm, pelo menos nos três grandes. Acho que são coisas que eles não abdicam, é o fator escola. Como é que lidou com o facto de regressar ao Barreirense e ver meio que se calhar esfumado o sonho de estar no Sporting? Não, voltei com naturalidade. Eu cheguei aqui sabendo que vinha, porque eu quando vim para cá vinha emprestado, e cheguei com muita naturalidade, sabia que aqui ia ser bem recebido. Que era uma casa, não é? Estava em casa, ia ter muito mais tempo de jogo, ia jogar muito mais, ia poder mostrar o meu valor, e é como eu digo, foi um regresso a casa. Quais foram as maiores aprendizagens que aquele ano no Sporting lhe trouxeram? Tudo. Apesar de depois eu a nível escolar ter-me desleixado completamente, porque foquei-me ao máximo no futebol, que era para tentar ir o mais longe, mas não abdicar da escola acho que era um princípio que eu devia ter feito, e acho que isso foi a maior aprendizagem que eu trouxe do Sporting, foi essa parte da parte escolar. A nível de treino, de jogo, isso eu mantive sempre a minha postura, que foi dar sempre o meu máximo nos treinos, dar sempre o máximo nos jogos, nunca baixar os braços e ir sempre à luta. Também deu-lhe força para lidar mais com as adversidades, não é? Com o futebol, sim, muito mais. Como muito sabe, mais. não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas, nunca foi. Nem será. Se calhar hoje em dia, para os miúdos de hoje em dia, se calhar é mais fácil. Então, tem tudo de mão beijada. Eu acho que eles neste momento, o facto de treinarem num sintético, num relevado, para eles já é uma mais-valia. Enquanto nós, no meu tempo, chegar aqui, treinar num pelado, chegar a casa todo rasgado, cheio de marcas, acho que falta um bocadinho disso aos miúdos hoje em dia. Na passagem pelo Sporting também trabalhou com jogadores, apesar de numa idade muito jovem, que iriam acabar por atingir altos patamares a nível de futebol europeu. Os mais sonantes talvez o Miguel Veloso e o João Moutinho, mas também o Emílio Rafael, o Jorge Teixeira, o Central, inclusive o Carlos Saleiro. Correto. Na altura, apesar de serem muito jovens, lá está, eles já se destacavam, já havia potencial para atingirem o futebol de topo? Já, eles naquela idade eles já demonstravam o que demonstram hoje em dia, todos eles. O Miguel Veloso e o João Moutinho, na altura o Veloso não jogava no meio campo, jogava à central, e já demonstrava aquilo que demonstrou sempre a carreira toda, a personalidade dele, aquele pé esquerdo formidável. O João Moutinho, a atitude que ele tem, a postura que ele tem, de capitão. Portanto, temos o exemplo dele no Braga, como a postura que ele mantém era a mesma postura que ele já tinha naquela altura.
tinha contacto mais próximo com algum deles? Tinha com o João Moutinho, porque o João Moutinho tinha o padrinho aqui no Barreiro, ele morava aqui no Barreiro, e eu cheguei a ir muitas vezes com ele para os treinos, lá para o Sporting. Depois, no regresso ao Barreirense, depois de uma aventura no Sporting, regressou a casa, foi tudo natural, não é? Como é que foi o resto dos anos na formação do Barreirense? Foi continuar a aprendizagem. Basicamente, continuar a aprendizagem, apanhar treinadores novos, que incutiram as ideias deles, aprender, desenvolver e pensar sempre no futuro. Fazendo um balanço geral, a nível de formação, qual considera ter sido o momento mais marcante? Uma conquista, um jogo em concreto? Não, o momento mais marcante que Um gol? eu tenho foi um gol, foi num torneio. No torneio de Benavente, que eu na altura, se não me engano, era iniciado de segundo ano. Não, iniciado primeiro ano, e fui fazer esse torneio pelos juvenis. E fomos fazer o torneio de Benavente e, se não me engano, na altura acho que foi contra o Boa Vista, e foi um gol de livre direto que eu marquei, e na altura tinha marcadores exímios naquela equipa de juvenis, o Marco Soares, e por acaso nesse livro lembro-me perfeitamente de estar eu e o Marco ao pé da bola, e eu neste caso foi pedir, ele mais velho, e eu pedir ao Marco se podia bater o livre, e ele perguntou-me se eu estava com confiança, eu disse que ia fazer gol, e ele deixou-me bater o livre, e acho que foi um golo memorável. Outro gol que hei de falar mais à frente, porque há de surgir a conversa, há de ser depois o gol da minha estreia quando vim para o Vitória de Setúbal. Falando daquele golo da formação contra o Boa Vista, naquele torneio, acabou por ser um golo decisivo? Acabou por ser um gol decisivo. Acho que acabámos por ganhar esse torneio na altura, se não me engano. Contra o Boa Vista? Contra o Boa Vista, acho que foi contra o Boa Vista. O gol tenho quase a certeza que foi contra o Boa Vista. Não sei se foi na final, se foi numa meia final, mas foi um gol decisivo. Depois, acaba por ocorrer a transição para o futebol sénior, e eu pergunto, como é que recorda o jogo da estreia aqui pelo Barreirense, depois de muitos anos na formação? Eu posso dizer que quando cheguei aos séniores, eu ainda era juvenil, neste caso júnior, porque eu, primeiro ano de júnior, segundo ano de júnior, já só treinava com séniores, já podia ser convocado aos séniores, só que na altura a gente aqui tínhamos uma equipa brutal e optou-se por eu não ter tanta utilização no futebol sénior. No caso, treinava com os séniores e jogava ao fim de semana Vim com os fazer júniores. um jogo pelos júniores. Foi o único jogo que fiz nesse ano pelos júniores. Foi um jogo que fomos jogar, foi ao Beira-Mar de Almada, se não me engano. Um jogo de loucos. Tivemos a ganhar 1-0, eles empataram, fizeram o 2-1, fizemos o 2-2, fizemos o 3-2, a chover torrencialmente. Posso dizer, não devia dizer isto, mas vou dizer, acabei por ser expulso nesse jogo, injustamente. Como é que foi essa história? Esta história, estamos no meio do jogo, uma disputa de bola aqui na zona do meio campo, eu faço o carrinho, corto a bola, o jogador continua na passada, toca em mim, primeiro cartão amarelo. Injusto, no meu ver, acho que foi um lance que acho que hoje em dia, se houvesse VARs e árbitros neste momento como há, árbitros em condições, acho que passava em claro, porque não tinha havido falta nenhuma. Depois o segundo amarelo, aí já foi um lance mais durinho, aí já posso dizer que acertei no jogador. Meio de cabeça quente também, não? Meio de cabeça quente, já meio perdido no jogo, e foi um lance assim mais parvo, e acabou por acontecer a expulsão.
Curiosamente, o único jogo nessa época nos Júniors acaba dessa forma. Acaba dessa forma. E acaba com uma multa de 500 euros. Mas pronto, no caso, o jogo da estreia nos Séniores do Barreirense. Vou ser muito sincero, eu já não me recordo qual é que foi o jogo de estreia, mas uma estreia por um clube que tu representas durante a tua formação toda. É sempre especial. E quando atinges a equipa sénior é sempre um orgulho. É sempre um orgulho chegares à equipa sénior, representares a equipa sénior, partilhares o balneário com os jogadores que eu partilhei, como Bruno Costa, o Marco Bicho, o Marco Soares. Grandes líderes, não é? Grandes líderes como o Monzelo. Foram jogadores que me receberam de braços abertos. Apoiaram-me sempre, puxaram sempre por mim porque sabiam o valor que eu tinha, porque já me conheciam do ano anterior à minha estreia na equipa sénior. E sempre me apoiaram para eu dar sempre o máximo, dar sempre o litro. Portanto, chegar aos séniores e representar os séniores do Barreirense foi um orgulho tremendo para mim. Um clube também histórico a nível nacional. Exatamente. Que na altura tinha um estádio com uma atmosfera... Incrível. Quais foram as principais diferenças na transição de júniores para séniores? Um salto crucial na carreira de qualquer jogador. É um salto muito grande. Deixares de treinar 3 vezes por semana, começares a treinar a semana todos os dias, deixares de treinar num campo pelado e começares a treinar num campo relevado natural, vai puxar muito mais por ti a nível físico, a nível mental, vais ter que dar o triplo daquilo que deste durante toda a tua formação, ali tens que dar o triplo. Para te conseguires manter, não é? Exatamente, porque é o chegar lá acima, qualquer clube, seja na Distrital, seja nos campeonatos nacionais, profissionais, o chegar lá acima não é difícil. O difícil depois é conseguir-te manter lá. Isso é a parte complicada. E se não tiveres a parte mental e a parte física 300%, vai ser muito complicado. Depois, nessa temporada de estreia, faz 8 jogos, o Barreirense acaba por ser despromovido da segunda Liga à segunda B. Como é que foi viver essa sensação? É a mágoa que fica, saber que tens uma equipa top aqui na zona de distrito, na zona de Setúbal e acabas por não conseguir fazer uma manutenção num campeonato que nesse ano infelizmente sofreu alterações, desciam 5 equipas, no ano anterior desciam só 3, nesse ano passaram para 5. Fica aquela imagem, fica aquela mágoa, aquele desgosto de não conseguires fazer mais pela equipa e pelo clube. No ano seguinte, uma segunda B, mas acaba por fazer mais jogos, é a consolidação na equipa do Barreirense. Como é que foi a primeira temporada em completo na equipa? Acaba por ser a nível pessoal, acaba por ser uma temporada mais tranquila, porque eu já vinha com a bagagem da época anterior, já tinha apanhado com uma segunda liga, já vinha com outro andamento, completamente diferente, a apanhar os jogadores que tinham acabado de subir, dos juniores para os séniores. Para mim foi uma coisa mais fácil de estar, de como é que é dizer, não sei. Foi mais natural. Foi mais natural. Já não houve aquela pressão de querer chegar lá e de ter que mostrar o meu valor completo, porque já lá estava, já fazia parte do plantel sénior, já tinha contrato. Para mim foi muito mais natural esse ano. O plantel sofreu uma grande revolução da época de descida da segunda para a segunda B? Houve uma grande transformação? Houve mudanças a nível de treinadores, houve jogadores que saíram, os jogadores que subiram de júniores para séniores, houve ali muita alteração. O plantel, quando eu cheguei,
Já era um plantel mais batido, muito mais batido, e nesse ano a seguir tornou-se um plantel mais jovem, a nível de idades. De experiência? A experiência já não era tanta, tínhamos pessoal batido na mesma, mas veio a malta que subiu, tinha que ganhar essa experiência, essa estaleca de futebol sénior. A equipa acaba por não conseguir regressar à segunda liga, a garantir a subida, mas a nível individual foi uma época positiva, correto? Sim, para mim foi uma época positiva, consegui efetuar mais jogos, consegui demonstrar o meu valor que o clube já conhecia, consegui contribuir com golos, com assistências. Acho que foi uma época bastante positiva. Prova disso é também a ida para o Gondomar na época seguinte, patamar de segunda liga, ou regresso à segunda liga, voltar a esse patamar. Como é que foi o convite e a ida para o Gondomar? Não foi bem um convite, foi mais uma não renovação de contrato aqui no Barreirense. Disseram que não contavam comigo. Fiquei um bocado preocupado na altura, porque o que é que eu vou fazer? Só sei jogar a bola, vou fazer o quê? Estudar. Agora também não vou pegar nos estudos outra vez. O que é que eu vou fazer? Até que num daqueles dias de mais aventura de night, houve uma pessoa que veio falar comigo e perguntou-me se eu estava disposto a ir para o norte. E eu, na altura, acho que já estava com a minha mulher, na altura namorávamos, e acho que lhe perguntei o que é que ela achava, e ela disse: tu é que sabes, faz o que achas que tens que fazer. E foi a decisão, vou arriscar, não tenho aqui nada neste momento que me esteja a prender, não tenho nada a perder, não tenho nada que me prenda, vou arriscar, e foi assim que fui. Ainda por cima um patamar superior. E ainda para mais, ir para uma equipa de segunda liga. A que é que se deveu, depois de uma boa temporada no Barreirense, na segunda B, o clube não querer continuar, não querer renovar? E também pergunto a sensação de deixar um clube depois de tantos anos de vínculo. Em relação à primeira questão, não sei que motivo é que levou eles a não me renovarem o contrato, mas também vou ser muito sincero, não fiquei a pensar nisso. Foi como eu disse, a gente tem que olhar para a frente, e o olhar para a frente é olhar para o que podemos fazer no imediato, e surgiu essa oportunidade de ir para cima para o Gondomar, e acho que foi um dos passos importantes que eu dei na minha carreira. Pela preponderância e pelo salto futuro que iria proporcionar também, não é? Também, não sabendo que isso iria acontecer, mas... E a sensação de deixar um clube como o Barreirense, depois de um vínculo de tantos anos, fazer aqui toda a formação? Fica a mágoa de, se calhar, de não ter renovado o contrato, mas se calhar, por outro lado, agradeço a eles de não me terem renovado o contrato, porque se calhar não me tinham aberto estas portas. Como é que foi depois chegar ao norte, chegar a Gondomar, e foi 6 meses com excelentes números, foi uma explosão de certa forma. Como é que foi viver isso tudo tão rápido? Posso dizer que quando cheguei a Gondomar, eles não me conheciam. Eu cheguei lá, caí lá de paraquedas, por assim dizer. Posso dizer que tive uma semana à experiência antes de assinar contrato. Depois de assinar contrato, foi demonstrar aquilo que eu já tinha demonstrado nos anos anteriores, mostrar a minha vontade, a minha garra, a minha determinação. Tinha uma vantagem que se calhar não tinha tido aqui no Barreirense, que tinha uma equipa se calhar a jogar para mim, independentemente de não me conhecerem, não saberem o meu nível futebolístico, mas tinha uma equipa praticamente a jogar para mim, e se calhar daí eu ter sobressaído tão facilmente nesses 6 meses. Foram 9 golos em 18 jogos. Como é que os jogadores, os colegas, sentiram confiança para apostar as fichas em si e jogar? Pelo trabalho que eu cheguei lá, e pelo trabalho que realizei, pelo que demonstrei em todos os aspectos, a nível de técnico, tático, finalização, e acho que eles ganharam essa confiança, viram que podia estar ali algum potencial, e abriram as portas a que isso pudesse acontecer. A nível social, como é que foi deixar a zona
em que tinha estado sempre inserido, o mais longe tinha sido em Lisboa, no Sporting, e ir viver para o Norte? Posso dizer que foi uma experiência muito, muito boa, muito agradável e há de ser, hei de recordar o Gondomar para sempre, porque para além de me terem aberto as portas na altura, eu tenho uma grande ligação com o ainda presidente. Era o presidente na Já altura? era o presidente na altura, foi ele que decidiu arriscar o eu ficar lá, abriu umas portas da casa dele, eu praticamente era um filho dele. Eu passava os meus dias com ele, treinava, ia almoçar com ele, jantava com ele. Ele tem uma oficina de carros, de pneus, e eu ia ter com ele, passava praticamente os meus dias com ele. E criei uma ligação tão grande com ele, que quando me casei, ele deu-me a honra de vir ao meu casamento. Foi uma ligação através do futebol que passou para a vida pessoal. Passou para a vida pessoal. Depois desses meses no Gondomar, 6 meses excelentes, em janeiro aparece o convite do Vitória de Setúbal, Primeira Liga, um patamar diferente, que muitos jogadores acabam por não conseguir lá chegar. Como é que foi, sendo ainda um jovem, reagir a tudo isso e em 6 meses o Barreirense não renovar consigo e passado um espaço de tempo tão curto estar na Primeira Liga? Posso dizer que quando recebi a proposta fiquei um bocado uau, não estava à espera, foi de um momento para o outro surgir a proposta. Falei com o presidente do Gondomar na altura, o qual disse que era para eu não sair, que podia ser mais feliz ali, que no final da época poderia ir se calhar para melhor, não tirando o valor ao Vitória de Setúbal. Mas fiquei super contente, super feliz. Foi o culminar da luta que eu tive durante muitos anos, querer chegar à Primeira Liga. A decisão foi fácil? Foi muito fácil. Apesar da ligação com o presidente e dele querer que mantivesse, não podia recusar aquela proposta, não é? Não podia recusar, só por tirando o nível monetário, porque a gente já sabe que a Primeira Liga é diferente, mas foi o facto de voltar para casa. Para a cidade de Setúbal? Por acaso esses primeiros 6 meses fiquei a morar em Setúbal, a pedido do treinador do Carvalhal, que disse que eu tinha que ficar em Setúbal, que não podia vir morar para o Barreiro. Mas chegar a um clube como a Vitória de Setúbal, chegar à Primeira Liga, saber que posso jogar nos melhores palcos a nível nacional, é sempre um sonho. Como é que, ainda por cima, um Vitória de Setúbal que nessa temporada muito forte, acaba o campeonato em 6º lugar, vence a Taça da Liga diante do Sporting, como é que foi a estreia na Primeira Liga? Para mim foi excelente, independentemente. Recorda o jogo? Recordo. Vitória de Setúbal na Val 1º de Maio. No Bonfim? No Bonfim. Perdemos 2-1 e na qual eu marquei o meu golo de estreia na Primeira Liga. No jogo de estreia faz o golo de estreia? Faço o golo de estreia. Como é que foi a emoção do golo? Não sei, eu posso dizer que no momento em que fiz o golo nem eu próprio sabia o que é que havia de fazer. Se havia de festejar, se não havia de festejar, porque estávamos a perder 2-0. Foi ali um misto de emoções que eu fiquei perplexo sem saber o que é que havia de fazer. O que é que acabou por fazer? Ir buscar a bola? Acabei por cumprimentar só um colega meu na altura que veio ter comigo. O Pitbull na altura foi buscar a bola à baliza, seguir para o meio campo e ir à procura do resto do resultado. O jogo estava quase a acabar. A equipa perde, mas é o jogo de estreia? É o jogo de estreia, o gol de estreia vai ficar sempre marcado. O Vitória vence também a Taça da Liga em março contra o Sporting. Como é que foi viver a conquista desse troféu? No ano em que a competição é criada, inclusive. Fica aquele sentimento ali agridoce, porque
ganhar ao meu Sporting. Custou ter a minha mulher na bancada, Também Sportingista? também Sportingista, e ela foi para a bancada com o cascol do Sporting. Pronto, custou-me nesse aspecto de ser contra o Sporting, mas quando defendes as cores de um clube, não podes ficar com mágoa de teres ganho, e principalmente quando ganhas uma competição, num ano de estreia da competição, num ano em que tu consegues não perder um único jogo com o Sporting. Era uma vitória muito forte. Muito Sexto forte. lugar no campeonato também. Muito forte, um histórico. vitória de Setúbal muito forte, com jogadores fenomenais que me ensinaram muito, aprendi muito com eles e que aí está, me incentivaram sempre a fazer o máximo e a dar o meu melhor. Qual foi o jogador do Vitória, no meio de tantos bons jogadores, que mais o impressionou, e se há algum conselho em concreto que recorda e que levou a conseguir a partir daí? Opa, lembro se calhar nos primeiros treinos que a gente fez lá no Bofim, estávamos a fazer os mainhos e eu estava no main e foi uma disputa de bola com o Sandro, com o capitão, e ele deu-me uma cueca e ele virou-se para mim e disse-me assim: miúdo, tu tens que andar com mais calma e tens que andar de pernas fechadas e isto vai ficar para sempre marcado. Foi aquele momento que acho que mudei ali um bocado o chip e comecei a ir a nível de disputas de bola, a ir de outra maneira. Com mais cautela. Com mais cautela, mais precaução. Ali aprendi o que é não ir a cão. Nunca mais levou cuecas do Santos. Nunca mais levei cuecas do Sandro. A verdade é essa. Não, mas apanhei outros jogadores que na altura se destacavam a nível técnico, tático, que se destacavam completamente. E as suas carreiras falam por si. Posso dizer que apanhei um Hélder Barbosa que tecnicamente é muito forte, apanhei um Bruno Gama que tecnicamente é muito forte. Mayong? Não? Apanhei o Mayong, mas o Mayong já quase em fase final de carreira. Apanhei um Janício, O próprio lateral Sandro? direito, muito forte. Apanhei um Auri, um central muito forte. Apanhei na baliza o Eduardo, o Diego, o Ricardo, o internacional português, que foram apanhar esses jogadores mais velhos e já com largos anos de Primeira Liga. Para mim, em tenra idade, foi Muito enriquecedor. foi muito enriquecedor. Aprender muito com eles. Falando nas diferenças a nível competitivo, qual é a maior diferença que se nota de jogar a Primeira Liga face à Segunda? Ou mesmo Segunda B? Ou a divisões inferiores, de modo geral? A Primeira Liga e Segunda Liga muda se calhar a velocidade de jogo, muito mais rápido. A Segunda Liga existe muito contacto, joga tudo muito em cima uns dos outros. Primeira Liga consegues ter espaço, mas tens de ter espaço para evoluir. Notas muita diferença, principalmente nesse aspecto. Com tudo isto, também chegar a Primeira Liga, tudo muito rápido, acabou por jogar, mas não teve se calhar o espaço que tinha no Gondomar, e é devido a isso, creio eu, que acaba por ser emprestado na temporada seguinte. Sim, acabou por ser um bocado por aí, falta de minutos de jogo, jogava pouco. E depois lá está, a gente no Vitória de Setúbal depois recebíamos muitos jogadores emprestados do Porto, que chegam lá com outro estatuto, e eu com aquela idade estar-me a deparar com entradas de jogadores vindos do Porto e ter que discutir lugares com eles é quase impossível. Eu na minha cabeça sabia que é quase impossível, não vou jogar, portanto é preferível ser emprestado. E quando surgiu a oportunidade de ser emprestado, fui eu próprio que disse que queria ir para Gondomar. Foi o contacto do presidente do Gondomar consigo? Foi na altura, foi quando eu saí do Gondomar para vir para a Vitória de Setúbal. O presidente já tinha falado comigo que se por alguma eventualidade na época a seguir
eu fosse emprestado, que era para ir para voltar para Gondomar. A decisão foi fácil, assim. Muito fácil, muito fácil. Sabia que ali tinha as portas abertas e lá está. Estava em casa também. Apesar de terem sido só 6 meses, foram muito marcantes. Foram se calhar os 6 meses mais marcantes, se calhar a nível futebolístico, foram os 6 meses mais marcantes que eu tenho na minha carreira. Depois regressa a Gondomar, lá está, tinha estado só 6 meses, mas já conhecia a casa, já estava confortável, acaba também por fazer uma excelente temporada. Como é que foi esse ano? Para mim foi se calhar foi um ano de demonstração, Afirmação? de superação, Okay. mostrar às pessoas que, independentemente de eu estar a dar um passo atrás, de estar a ir outra vez para uma segunda liga, que a minha mentalidade não tinha mudado. A nível coletivo, o que é que acha que faltou para o clube atingir outros patamares nessa época? Resultados melhores. Resultados melhores. Acha que havia condições para o Gondomar lutar por uma subida? Se calhar pela subida não, mas se calhar Uma melhor para a manutenção, se calhar havia, tínhamos mais que equipa para isso. A equipa acaba por descer. Acabámos por descer. E hoje em dia está a resolução de um processo, porque a gente na altura descemos por causa do apitorado. E a nível de classificação a equipa mantém-se? A nível de classificação a gente acabámos lá em baixo, na mesma. Íamos descer na mesma pela classificação. Mas como houve uma decisão da Secretaria de descer por causa do processo do apitorado, esse processo foi agora concluído e o Gondomar, graças a Deus, vai ter que voltar à segunda liga. Na próxima temporada já? Como é que, depois de uma boa temporada a nível individual, lá está a questão agridoce da despromoção da equipa, toda essa polémica à volta da questão administrativa, como é que foi? Sentimos-nos injustiçados, acima de tudo injustiçados, independentemente da classificação na tabela. Sentimos completamente injustiçados por estarem-nos a meter um processo quando já íamos descer de divisão. Acho que não tinha muita lógica. Foi um pouco bater no ceguinho, de certo? Exatamente. Já estás lá no fundo, mas vamos espezinhar mais um bocadinho, que é para ver se ficas lá enterrado e não te levantas mais. Essa boa temporada, não acha que depois de uma boa temporada justificava-se uma aposta do Vitória na temporada seguinte? Eu penso que poderia ter sido aposta. Só que depois aí o critério depois já não passa só o eu apresentar-me, o eu treinar bem, o eu... Fez a pré-temporada com a equipa? Fiz a pré-época com a equipa. Antes de ir para o Beira-Mar. Mas pronto, lá está a questão dos jogadores emprestados outra vez, e foi sempre assim, a questão dos jogadores emprestados. Mas aceitei com naturalidade a situação do empréstimo. Bola para a frente. O saber que não estou ali, mas que vou para um clube e que eu sei que terei mais oportunidades de jogar, independentemente de ser na segunda liga, vai-me fazer crescer mais um bocado. Era uma oportunidade para mostrar a sua melhor versão. Exatamente, mostrar mais uma vez o valor que eu tinha, que não, o facto de eu estar a sair de uma equipa de primeira liga para ir para uma segunda liga, que não me ia desmorecer, porque eu não ia baixar os braços só por estar a sair de uma equipa de primeira liga. Vai para o Beira-Mar, apesar disso, nos 6 meses ao serviço da equipa da Aveiro, faz apenas 6 jogos. O que é que levou a essa pouca utilização? Opções do treinador. Acho que na altura também tive lesionado, se não me engano. Acho que tive uma lesão. E depois são opções técnicas, que são coisas que um jogador não vai perguntar a um treinador porque é que não joga, porque é que não é utilizado. São coisas que não... Podes perguntar, ele não te vai responder, mas podes perguntar. Só que naquela altura da minha vida, eu já estava num ponto que não vou questionar.
não me quer pôr a jogar, não mete a jogar. Quando abriu o mercado de janeiro, depois logo se vê como é que se resolve assim as coisas. Depois falo com o meu empresário e depois logo se vê. A nível de integração, de adaptação no grupo, como é que foi a experiência no Beira-Mar? Foi boa. Apanhei uma equipa muito boa que me recebeu super bem. Ou seja, apesar da pouca utilização nestes 6 meses, foi uma experiência positiva, não é? Foi muito positivo. Muito positivo, e ainda por cima jogar num estádio novo, que a gente jogávamos no Municipal de Aveiro, jogar num estádio novo, apesar de se calhar 90% dos jogos serem com o estádio quase vazio, praticamente vazio, não é? Mas jogar naqueles estádios, saber que Não é? houve ali, que jogou ali a seleção, houve aqui o Euro, é impactante na vida de um jogador. Ainda por cima, com o Euro na altura não tinha sido há muito tempo, tinha sido 5 anos antes. Sim. Como é que, na altura, nessa temporada, o Beira-Mar acaba por vencer a segunda liga e garantir a subida à primeira? Via-se desde o início da época o potencial que a equipa tinha? Era o objetivo? Sim, era o objetivo traçado desde o início da época no Beira-Mar naquele ano. Subir esteve sempre nos planos da equipa. Não foi uma surpresa? Não foi surpresa nenhuma, e tínhamos equipa mais que suficiente para o objetivo que foi alcançado. Depois, na segunda volta, acaba por ser emprestado ao Desportivo das Aves. Como é que foram esses 6 meses de final de temporada? Foram 6 meses mais complicados. Chegaram a uma vila, apesar da equipa ser boa, acho que faltava ali um bocado, faltava ali qualquer coisa para a equipa Dar o clique. conseguir dar o clique para objetivos maiores, que conseguiram depois, passado uns anos, conseguiram as tais subidas, mas naqueles 6 meses acho que faltou ali esse clique, apesar de termos um bom plantel. Ainda assim acaba por ter utilização, alguns jogos nessa... Sim, ainda consegui ter alguma utilização, consegui marcar golos, acho que foram mais 6 meses de aprendizagem neste caso. A nível de temporada seguinte, novo empréstimo, neste caso ao Sporting da Covilhã, época 10-11, época completa no mesmo clube, nesse ano. Como é que foi? Nova cidade, nova adaptação, novo grupo de trabalho? Novo grupo de trabalho, nova cidade, e uma cidade muito, muito bonita. Grupo de trabalho, mais um grupo de trabalho que me recebeu de braços abertos. Sabia do meu potencial, sabia porque já tinham jogado contra mim quando eu estava no Gondomar, já me conheciam, e fui super bem recebido mais uma vez. Uma boa temporada também. Mais uma boa temporada, umas lesões pelo meio, mas nada de grave, e uma época que já correu dentro do que a gente queria. O quê? Uma época que correu dentro daquilo que a gente queria. Dentro dos planos, não subiram, mas também não desceram, uma época dentro Exatamente. dos objetivos. Depois já uns anos de experiência na segunda liga, na época seguinte, depois de sucessivos empréstimos, consegue ficar no plantel do Vitória, primeira liga. O que é que acha que foi diferente face aos anos anteriores, para que conseguisse integrar o plantel? Ter um treinador que me conhecia. Na altura? Bruno Ribeiro. Tinha sido meu colega de equipa, e foi a pessoa que me deu a mão, que me puxou para eu ficar essa última época no Vitória de Setúbal. Havia motivação para continuar no Vitória, depois de tantos empréstimos? Havia, porque tinha ali uma pessoa que me conhecia há 4 anos, sabia que eu tinha potencial, que tinha valor, e que deu-me a mão. E foi um suporte que eu tive durante essa época, foi ter ali o Bruno Ribeiro. Ele completa a temporada? Acho que não. Okay. Acho que não completou a temporada. Como é que foi trabalhar com ele? Para mim foi normal, porque eu já tinha uma ligação muito grande com ele. Eu
eu não o tratava por treinador, não o tratava por mister, eu tratava pelo nome dele, como se calhar 50% da equipa tratava pelo nome dele. E é diferente quando tu já tens uma afinidade com a pessoa e sabes que a pessoa no teu último ano de contrato te puxa para tu poderes ficar no plantel na Primeira Liga. Sentes-te valorizado também, não é? Sentes-te valorizado e sabes que vais dar tudo de ti para essa pessoa, para ela não ficar mal vista, para não Para lhe teres compensar depois também, as de pessoas certa por forma. trás a dizer mas ficaste com ele aqui porquê? Não, tu vais dar 200, 300, 400% por essa pessoa, que é para não haver o pretexto de bocas por trás. Como é que foi esse ano? E também, depois da saída dele ao longo da temporada, como é que foi o trabalho com o novo treinador? Foi normal, foi natural, foi o continuar a trabalhar da mesma maneira que trabalhava quando estava o Bruno Ribeiro. Sentiu-se aposta, não é mesmo? Senti. Depois do Bruno continuei a jogar, fui opção e graças a Deus que o Bruno me deu essa oportunidade de ter ficado lá esse último ano. A nível coletivo, a equipa também consegue os seus objetivos, que era a manutenção, não é? O que é que levou a que na época seguinte, depois de uma época com alguns jogos no Vitória, Primeira Liga, fosse para o Torriense, de Campeonato de Portugal? Foi quando acabei o meu contrato, não houve renovação. Não houve conversas relativamente? Houve conversas para ir para o estrangeiro, só que eu não quis dar esse salto. E como não quis dar esse salto, tive que dar 2 passos atrás para tentar relançar outra vez, e acabou por surgir o Torriense e acabei por ir para lá. A questão da renovação com o Vitória não chegou a ser abordada? Não houve nenhuma abordagem. A nível de estrangeiro, o que é que houve em propostas? Houve uma proposta da Bulgária, do Beroy, que eu decidi não aceitar. Depois acabou por ir para lá um rapaz que estava comigo tinha jogado comigo no Beira-Mar, que era o Hélio. Depois, Torriense, foi fácil o sentimento de, dar 2 passos atrás? Foi fácil lidar com isso? Foi o QB, não vou dizer que foi super fácil, foi fácil, porque o que eu mais queria fazer era jogar, independentemente de divisão fosse, eu queria era jogar, queria ter um clube para continuar a praticar o futebol, que era o que eu sempre sonhei fazer e era o que eu queria naquele momento. Depois de vários anos no futebol profissional, como é que foi trabalhar num grupo em que muitos não eram profissionais, tinham outro emprego, treinavam à noite, correto? Não, treinávamos de manhã. Mas nem todos eram profissionais, foi não? Nem todos eram profissionais, mas tinham certas regalias em relação ao trabalho. Quando a gente treinava de manhã, eles iam trabalhar só da parte da tarde. Havia ali, conseguiam conjugar ali a situação futebol-trabalho. Tinha 27 anos na altura, tinha o objetivo de voltar aos patamares profissionais? Tinha, nunca baixei os braços em relação a isso, e sempre foi o objetivo, foi tentar sempre subir outra vez. Como é que foi, foram só 6 meses no Torriense, o que é que levou a que o vínculo tivesse sido curto e como é que foi esse período de tempo? Eu cheguei a uma altura que, lá está, a gente dá 2 passos atrás, mas damos os 2 passos atrás com o intuito de voltar, de jogar. E ali começou a ser um bocado difícil, porque não estava a conseguir jogar, não sei por que motivo, estava-se a tornar um bocado complicado. E a nível motivacional mesmo? Sim, tu quando estás numa equipa e não jogas, ainda por cima num patamar mais abaixo,
começas a ficar um bocado decepcionado e começas a pensar para ti, será que o que é que eu estou aqui a fazer? Será que é isto mesmo que eu quero? E foi mais por aí. Deu-se depois a ida para o Pinhal Novense. O Pinhal Novense é um clube em que inclusive são 3 anos e meio de vínculo, com uma passagem pelo meio, pelo... Moura. quê? Pelo Moura. Pelo Moura, estava-me a falhar. Como é que foi a ida para o Pinhal Novense? A ida para o Pinhal Novense foi muito simples. Isto aqui no distrito, e não é para me estar a meter no patamar mais alto, mas quem conhece os jogadores do distrito de Setúbal sabe que quem é que jogou na primeira liga, na segunda liga, toda a gente sabe no distrito de Setúbal quem é que são esses jogadores. Foi muito fácil chegar ao Pinhal Novense e abrirem as portas. Chegou ao Pinhal Novense, como é que foi essa passagem? A primeira? Foi boa, muito boa. Apanhei um grupo excelente, espetacular, independentemente de ser sintético, que é uma pessoa que está habituada a jogar 4 anos e meio em relvado natural, chegares depois a um sintético, aos primeiros tempos é massacrante, começas a sentir aquela dorzinha no joelho, a dorzinha no tornozelo, mas depois passa e levas tudo à frente. Pelo meio das duas passagens pelo Pinhal Novense ao Moura, como é que se deu a ida para o Moura? A ida para o Moura deu-se por causa do Bruno Ribeiro. Okay. Mais uma vez. Treinador, Bruno Ribeiro, foi para o Moura e telefonou-me a dizer que tinha aquele projeto, que ia para lá e se eu queria ir com ele. Campeonato de Portugal? Acho que sim. Acho que na altura era Campeonato de Portugal, se não me engano. Foi uma boa experiência esses 6 meses? Foram. Posso dizer que aquilo quase que parece o fim do mundo, mas foi uma experiência muito, muito positiva. Posso dizer que o futebol tem-me dado muitas coisas e o conhecer vários sítios é uma delas, e ficar a conhecer Moura e como a Covilhã, Aveiro, para mim foi sempre muito positivo conhecer. Como é que é a região de Moura e o dia-a-dia por lá? O dia-a-dia lá é muito simples, aquilo, posso dizer que Moura é tipo uma vila também. É como uma aldeia, não? Uma aldeia. Tens o comércio local, não fazes muitas, eu praticamente lá saía do apartamento onde estava, ia para o treino, ia almoçar, jantar, dava ali uma voltinha no centro da Não havia muito movimento por lá. Não é uma cidade que seja muito, aldeia, que seja muito movimentada. Mas foi familiar, foi sim, acolhedor. Sim, e o facto de estar mais uma vez a partilhar um clube com o Bruno Ribeiro, para mim foi muito bom. Conseguem, a nível coletivo, concretizar os objetivos que o clube tinha traçado? Penso que sim. Nesse ano acho que conseguimos fazer a manutenção. Acho que conseguimos fazer a manutenção nesse ano. Acaba por voltar ao Pinhal Novense. Foi igual à primeira passagem? Sentiu alguma diferença no clube? Senti a diferença no aspecto de o clube já tinha SAD e aquilo estava mais profissional? Não sei se estava mais profissional, estava diferente. Mais profissional não estava. Estava diferente, tinha uma SAD que era comandada por chineses. Diferente, muito diferente. Ok. Da primeira passagem. Para melhor, pior? Eu acho que para pior. Ok. Depois disso há um passo marcante que é o regresso ao Barreirense em 2016. Como é que surgiu a oportunidade de voltar ao Barreirense e como é que se sentiu a nível de voltar a uma casa e o que é que sentiu de diferente face ao clube que tinha deixado 9 anos antes? O vir para o Barreirense para mim foi voltar às minhas raízes, voltar à minha infância.
chegar aqui, ser recebido sempre de portas abertas, porque aqui no clube toda a gente sabe que eu sou barreirense acima de tudo, independentemente de ter o meu Sporting no coração. O barreirense corre-me nas veias. Fui super bem recebido por toda a gente, por direção, equipa técnica, adeptos, sempre super bem recebido, super bem tratado. Não tenho nada a apontar em relação a isso. O que eu achei de diferente da altura em que eu saí para a altura em que regressei, tudo. Sair de um clube que tinha um estádio mítico, com uma história gigante, e chegar aqui à Verderena e ver o que é o Barreirense hoje em dia. Está um bocadinho pobre, eu acho que o Barreirense precisa de mais e mais, A mística, a identidade do clube. mística, voltar a ter aquela identidade que tinha lá embaixo do Manuel de Melo. O Barreirense precisa muito disso e precisa principalmente de pessoas a trabalhar no clube que saibam o que é o Barreirense. A história do clube, não é? Exatamente. Acha que o clube nos próximos anos tem potencial para voltar a transmitir essa mística, a chegar a patamares mais altos? O que é necessário fazer de diferente? Já, eu acho que daqui a uns anos, se continuar da maneira que estão a trabalhar, acho que daqui a relativamente poucos anos, acho que poderemos ter um barreirense, se calhar a roçar o barreirense que eu conheci quando saí, com aquela mística, com aquela história. Eu acho que pode chegar a esses patamares. Tem é que trazer as pessoas indicadas para a frente do clube. O que é necessário? Como já começaram a trazer o Marco Picho, que é tão ou mais barreirense que eu e conhece os cantos todos à casa. Uma trajetória muito grande. E que sabe o que é representar estas cores e o que é que representa este clube para a cidade. O que é que acha que é necessário fazer além de recrutar pessoas, a nível de medidas, de condições? Condições, precisamos de muitas condições aqui no Barreirense. Não podemos resumir o futebol 11 a um campo sintético que não está nas melhores condições. Que acho que, principalmente, eu acho que o Barreirense deveria, se calhar, o Barreirense precisava de um complexo, uma coisa mais profissional. Um investimento talvez exterior também. Tinha que ser um investimento muito grande, ter um complexo bem estruturado, ter um campo só para o plantel sénior, ter 2 ou 3 campos para as camadas jovens, juvenis, júniores, para não haver tanto desgaste do mesmo campo, porque senão não dá. Isto chega a uma altura que torna-se impraticável o futebol. Voltando a 2016, regressa a um clube muito diferente do que tinha encontrado, desde logo pelo estádio, que é a imagem principal. Como é que foi esse ano, a nível coletivo? Foi bom, apanhei vários colegas que já tinham jogado comigo, várias que passaram comigo aqui no Barreirense. Apanhei um treinador que já me conhecia, que já tinha sido meu colega de equipa também, que era o Pedro Duarte. Foi muito fácil chegar aqui e demonstrar mais uma vez que o Bruno Severino não estava ainda naquele ponto de querer acabar o futebol. Tinha 31 anos na altura? Tinha 31 anos e acho que ainda poderia, na altura achava que podia ainda chegar mais longe. O que é que o Barreirense significa para si? Tudo. Foi o meu lançamento, foi a minha formação, não só como jogador, como pessoa, como ser humano. Ensinaram-me muita coisa. Ensinaram-me as posturas que uma pessoa deve ter, a mentalidade que nós devemos ter.
principalmente isso. No ano a seguir dá-se a última temporada da carreira e vai para o Fabril, o rival da cidade do Barreiro. Como é que se deu a ida para o Fabril? Foi numa altura que eu já estava. Foi naquela antecâmara de se calhar vou ter que começar a trabalhar e fazer uma conjugação de trabalho com futebol. Aqui não deu, eles não aceitaram, porque era impensável, né? Um jogador vir treinar sozinho, não Campeonato poder de ir a Portugal, jogos ao fim de semana. E o Fabril, nesse aspecto, o presidente na altura, o Faustino, abriu umas portas. O Faustino sempre me conheceu, sabia o valor que eu tinha e abriu umas portas para representar o Fabril. No caso, um Fabril de primeira divisão distrital. Na altura, devido ao trabalho, também acabava por, às vezes, ter que faltar aos jogos, ao fim de semana. Sim, trabalhando por turnos, só podia fazer 3 jogos por mês, 3 jogos por mês, porque havia sempre um fim de semana que eu estava a entrar às 3h30 a sair à meia-noite, não dava para ir a jogo. Durante a semana muitas vezes também treinava sozinho de manhã, por causa dos horários do trabalho, mas foi uma coisa que custava, mas tive que aceitar, porque era uma coisa que eu realmente queria fazer. Tive que fazer uma adaptação, mas foi uma adaptação um bocado complicada. E foi a primeira época a conciliar trabalho com o futebol? Foi a primeira época. Como é que foi conciliar essas duas questões? Nada fácil. Primeiro porque sais do trabalho, chegas a casa e começas a pensar, agora ficava bem em casa, mas não, tenho que ir treinar, comprometi-me com isto, tenho que levar isto até ao fim. Mas saís de casa, ires treinar, chegares a casa às 11 da noite, cansadíssimo, depois de um dia completo, e saberes que no dia a seguir tens que levantar às 5h30 da manhã para voltares a repetir tudo outra vez, é muito, muito saturante. Ao fim de 1 mês, 2 meses, começa-se a tornar quanto mais toda impossível. Uma temporada, não é? Exatamente, quanto mais fazeres uma temporada inteira, sempre com o mesmo registro, é quase impossível. Mesmo a nível físico não consegue mostrar a melhor versão do futebol, não é? Não acabas por sofrer um desgaste muito maior. O teu rendimento nunca vai ser igual ao rendimento que tens quando fazes só o futebol e acabas por ter quebras enormes. Pergunto, como é que foi a sensação de representar as cores do rival do Barreirense e a sensação também de jogar contra o Clube do Coração, num Fabril Barreirense? O representar o Fabril, posso dizer que para mim foi uma alegria enorme, porque foi o único clube nesse ano que me abriu as portas, por assim dizer. Quando a mim sempre disseram, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E o Barreirense nesse ano fechou umas portas e o Fabril abriu uma janela e deu-me a oportunidade de representar. Portanto, eu hei de estar sempre agradecido ao Fabril por esse momento. E jogar contra o Barreirense? Jogar contra o Barreirense, lá está. Nós, quando defendemos as cores de um clube, independentemente de estás a jogar contra o teu clube de coração, vais sempre defender as cores do clube que estás a defender. Fazer o melhor. Exatamente. Que consegues. Para não te estarem a apontar o dedo a dizer, mas tu foste jogador do Barreirense, estás a facilitar porque é o teu clube de coração. Não. Nunca demonstrar esse lado. Foi devido à questão de conciliar trabalho com o futebol que acabou por encerrar a carreira aos 32 anos, não é? Sim. Como é que foi a sensação de sentir que podia dar um pouco mais e ter que ficar por ali? Ficou, se calhar, o desgosto de não poder continuar a fazer aquilo que eu gostava e que trabalhei uma vida inteira para fazer.
ficou aquela mágoa de ter que encerrar a carreira, acho que cedo, muito cedo até, porque acho que aos 32 anos, acho que Ainda é ainda não um estamos velhos jogador jovem. para acabar a carreira. Como é que recorda o último jogo da carreira? Não me recordo, não me lembro. Não me lembro, mas já nessa, por acaso acho que foi não sei se não foi na taça do Barreiro contra o Barreirense. Por acaso acho que foi. Mas não me recordo, mas o último jogo é sempre o último jogo, independentemente de me recordar desse jogo ou não, foi o último jogo, foi o finalizar uma vida inteira ligada àquilo que mais gostas de fazer. Em que altura da época é que tomou a decisão que iria acabar ali? No final da época. Foi mesmo no final? Foi no final que eu disse, já não dá, não vou estar a sacrificar mais um ano da minha vida para tentar 32 anos, sou novo para acabar, mas por outro lado não vou andar mais um ano a desgastar-me completamente para andar atrás de uma coisa que possivelmente não irá acontecer, que é tentar subir mais um patamar, mais 2 patamares. Não vou andar à luta por causa disso. Vou-me focar naquilo que tenho garantido neste momento, que é o trabalho, e foi a opção que tomei. Depois de uma vida com o futebol bem presente no dia a dia, como é que é os primeiros tempos, o primeiro dia a dia sem futebol? Essa fase inicial. Lá está, eu acabei por não me desligar completamente do futebol em si, porque acompanhava o filho de um colega meu que joga aqui no Barreirense, ia ver os jogos dele, acompanhava treinos, para não sair logo assim à bruta do desligar completamente. Depois surgiu uma oportunidade que era irrecusável, que foi ser adjunto de um grande amigo meu, que me puxou para o Barreirense outra vez, que não deu para me desligar completamente do futebol durante 6 anos. Foi o tempo que fui adjunto dele, foram 6 anos que eu continuei ligado ao futebol, ainda hoje não acompanhando tanto o futebol, mas continuo quando tenho a oportunidade de ver jogos, pelo menos do filho desse meu colega, eu venho ver. Foram estes 6 anos nesse cargo técnico, novamente no futebol, mas com outras funções. E também pergunto-lhe se suscitou o interesse em eventualmente seguir uma carreira de treinadora, mesmo principal, no futuro. Foi muito mais fácil do que quando era jogador. A nível de gestão de trabalho, treino, nesse aspecto foi muito mais fácil, porque nós éramos 3, era o principal e éramos 2 adjuntos, e eu quando tinha que ir para o trabalho, estava lá o outro adjunto, estávamos sempre compensados. Mais fácil conciliar. Muito mais fácil conciliar, e a gestão era muito mais fácil. Sim, abriu-me o gosto pelo futebol, não desaparece do dia para a noite. Eu posso não jogar futebol, posso não acompanhar futebol ao vivo, mas eu adoro ver futebol. E sim, houve pensamento de possivelmente tirar um curso, só que depois lá está, quando entras no mundo do trabalho, começas a balancear as coisas. Será que vais tirar um curso de treinador, pegas numa equipa, mas depois será que futuramente vais ter reconhecimento e consegues dar o salto para outros O patamares? pensamento será que compensa investir tanto tempo, não é? Tanto tempo e tanto dinheiro. O desgaste físico e E mental o também. desgaste físico, porque uma coisa é tirares um curso aqui, vires aqui e teres aulas aqui, outra coisa é teres que ir durante uma época desportiva para Setúbal todos os dias para ir tirar um curso. E e entrares no curso às 5 da tarde e saís do curso à meia-noite, e depois é viagem de Setúbal até ao Barreiro.
trabalho no dia a seguir, ficou esse pensamento, ficou. Neste momento não Só é uma que porta em metes aberto. os prós e os contras, né? Vais tirar um curso. Se depois não deres usufruto ao curso, gastaste dinheiro. Não tendo o curso, podes fazer a versão treinador adjunto, podes fazer Não diretor pedem níveis para desportivo. treinador adjunto, não pedem níveis. Ou Não. para diretor desportivo. Para diretor desportivo acho que precisas ter uma formação, mas acho que é uma formação mais... A carreira de jogador não dá o nível 1 sequer? Não. Não dá nada. Não. Eu sei que há uns anos atrás, quando eras internacional, dava-te... Internacional lá. Internacional lá. Dava, acho que te dava... Se fosse internacional lá, dava-te nível. Nível 1. Se tivesse jogado na Primeira Liga, acho que era 5 épocas ou 3 épocas, dava-te uma parte do curso e tinhas que fazer a outra. Acabas sempre por ter que fazer, neste momento acabas sempre por ter que fazer o curso inteiro. Há muitas barreiras também para se tornar treinador, não é? Há muitas barreiras. Chegas a um patamar que não... Em Portugal é impensável tirares um curso. Consegues tirar o nível 1 e o nível 2 aqui em Setúbal, e o nível 2 quando abre. Nível 3 só podes ir por convite, e nível 4 muito dificilmente fazes em Portugal. Tens que ir fazer ao estrangeiro. Além do investimento todo. Claro. Além do investimento todo até que já fazes para o nesses nível 3 1 e 2. Porque o nível 3 e o nível 4 já estamos a falar de valores Nos bons milhares de euros. um bocadinho puxados já. Então neste momento a porta do futebol é uma porta fechada. Continuar a assumir futuras funções. Praticar futebol, sim. Praticar parte de ensinamento, só se houver uma oportunidade, e tem que ser uma oportunidade com a pessoa que me deu a mão. Se a pessoa que me deu a mão chegar ao pé de mim agora e disser: tenho isto para a gente ir, eu quero ir, como é que é a tua vida? Se tu vais, eu vou com esse treinador, eu vou com ele para todo lado. Foi ele que me deu a primeira vez a mão para a parte de treino. É com ele que eu hei de seguir para onde ele for. Fazendo um balanço geral, que objetivos e sonhos é que ficaram por realizar no futebol? E o que é que acha que faltou para atingi-los? O objetivo principal que eu gostava, principalmente, representar a nossa seleção, que acho que é o expoente máximo de qualquer jogador português, é chegar à seleção e representar a seleção. Ou o objetivo, o sonho principal, não é? Sim. O que é que faltou para atingir patamares mais altos? Não sei, se calhar... as oportunidades, opções, eu quando digo opções estou a falar opções pessoais que eu tenha tomado, pode ser por aí. Mas o que é que acha que torna o futebol mais distinto do dia de hoje face ao futebol, por exemplo, de há 20 anos, quando começou a nível sénior a jogar? Eu posso dizer que eu preferi o futebol há 20 anos atrás do que prefiro hoje em dia. Quais são as maiores diferenças? Neste momento tens uma coisa que acho que prejudica o futebol em muitos aspectos, que é o VAR. Tira A emoção? a emoção, a beleza, Naturalidade? tudo o que seja, exatamente, aquela naturalidade que nós tínhamos e que víamos no futebol há 20 anos atrás, perdeu um bocado essa essência. A nível do futebol se tornar também um pouco, cada vez mais um negócio, a parte mais comercial, acha que também tirou um pouco o espetáculo? Tirou, a partir do momento em que tu consegues vender jogadores acima de 100 milhões, qualquer jogador hoje em dia que dê um pontapé numa bola vale 80 milhões, abriu-se uma porta muito grande a isto virar um negócio. Termos também cada vez mais pessoas ligadas ao futebol pela perspectiva de ganhar dinheiro, não é? Sim.
Cada vez tens mais empresários a aparecer, cada vez tens mais Investidores. dirigentes, investidores, tudo a pensar em lucrar cada vez mais. Tendo em conta também que a internet está a crescer cada vez mais, o papel das redes sociais acha que torna tudo também mais fácil? Por exemplo, o miúdo dar um pontapé na bola e Hoje em dia destacar-se. as redes sociais vieram ajudarem muito a valorizar os miúdos. Isso é negativo. Miúdos, jogadores, para os miúdos é bom. Mas Para para o os miúdos futebol é em bom, si. mas para o futebol acaba por não ser tão positivo, porque é assim, tu metes um vídeo numa rede social, tu metes no vídeo aquilo que tu queres. Os highlights, Metes os melhores momentos só. qualquer jogador consegue ter um bom vídeo de highlights. Exatamente. Eu também tenho um bom vídeo. Mas eu joguei há 20 anos atrás. Pronto. Um bom vídeo não diz o que é um bom jogador. Não? Exatamente. Tu ali metes aquilo que queres. Há algum jogador que seja, quer do presente como do passado, que seja ou que tenha sido uma inspiração, uma referência para si? Por tudo, quer em futebol dentro de campo, como em mentalidade, trabalho, história. Recentemente temos só o que para mim é o melhor jogador do mundo, né? O Cristiano Cristiano. Ronaldo. Que a nível de trabalho é incrível. Incrível. Uma pessoa com 40 anos a fazer o que ele continua a fazer, acho que está a superar muitas barreiras. Assim mais antigos, jogadores mais antigos Ídolos de infância. que eu gostasse de ver, eu gostava muito do Simão Sabrosa, gostava muito do Nuno Gomes e estamos a falar, e eu sou sportinguista e estou a falar de jogadores que acabaram a Benfica. representar o Benfica, mas são aqueles jogadores que eu via que... Era uma inspiração. Inspiração. Queria fazer o mesmo que Inspiração, eles. exatamente. O ver os jogos deles e pegar numa bola e tentar imitar aquilo que eles faziam. Acho que esses dois foram... Principalmente o Simão, porque o Simão era mais A aquele posição também. extremo mais maroto, que arriscava mais, finta curta, 1 para 1. muito forte. Acho que o Simão Sabrosa, principalmente, dos mais antigos, o Simão Sabrosa era aquele jogador que eu me revia. No seu jogo em concreto, qual considerava ser a sua arma mais forte? A velocidade e o remate. Principalmente. Fazendo um balanço geral, qual considera ter sido o melhor momento da carreira? Se calhar o meu melhor momento, a minha ida para Gondomar, A primeira. a primeira ida para Gondomar, e depois é um gol que eu marquei pelo Gondomar contra o Sporting da Covilhã, que há de ser um gol que também vai ficar marcado na minha cabeça para sempre. O que é que torna esse gol tão especial? Porque foi um golo, acho que de raiva, se calhar. Acho que foi um golo de raiva, porque estava num momento em que não estava a fazer tantos golos, e acho que aquele golo serviu para desbloquear um bocado aquilo que eu estava a sentir. Deu um clique também para os jogos futuros, para Sim. conseguir voltar à boa forma. Exatamente. Depois, a partir desse golo, acho que o desenrolar do resto do campeonato foi muito mais fácil. Por outro lado, do momento mais complicado. Mais complicado. Um dos primeiros jogos, se calhar na segunda época, no Pinhal Novo, se não me engano, foi logo num dos primeiros jogos do campeonato, quando eu fraturei a perna. Muitos meses parado, não é? 10 meses parado. Como é que foi lidar com uma lesão tão grave? Complicado, muito complicado. Muito complicado, ainda para mais estares num clube que não é Profissional. profissional.
Não há os cuidados todos, acompanhamento. Apesar de eu ter todo o acompanhamento que o clube me podia dar, e eles nisso foram excepcionais, nunca me viraram as costas, mas são 10 meses em que deixas de praticar aquilo que gostas de fazer e que perdes ali um bocado o ânimo, e depois a recuperação também torna-se difícil e complicada. Queria perguntar agora, pensando em todos estes anos, muitas histórias, certamente, uma história de balneário ou mesmo com algum colega em concreto, com um treinador assim, engraçada, que recorde e dê para rirmos um pouco. História de balneário em Gondomar. Em Gondomar, que eu tinha um colega meu que gostava de lutar wrestling dentro do balneário, e então houve um dia, estávamos no balneário a equipar para ir treinar, e ele estávamos lá na brincadeira, e ele começou no bate-boca com um colega meu, que hoje é treinador do Beira-Mar, que é o Fábio Barros, e acho que o Fábio Barros respondeu-lhe assim um bocadinho torto, e ele chegou ao pé dele, pegou nele assim em força, e golpe de wrestling com as costelas no joelho, e no balneário ficou tudo, este gajo é maluco, só pode ser maluco, arrisca-se a lesionar aqui o coisa, mas se calhar foi um dos momentos assim mais hilariantes que passei dentro do balneário nesse aspecto. Mas eles chatearam-se mesmo ou claro, uma Não, brincadeira? foi na brincadeira, Mas aleijou o homem? Não, apanhou numa zona que não deu para ficar lesionado. Aquilo para o balneário foi uma gargalhada geral. Foi. E depois foi ir para o treino e a gargalhada continuar, E os dias e seguintes? tudo na cobaiada. E serviu ali, se calhar, eu acho que aquilo foi num treino depois de um jogo, já não sei se a gente tínhamos perdido ou tínhamos empatado, e acaba por servir ali um bocado de quebrar o gelo. Estar ali tudo mal feitio O e coisas, silêncio. tudo serviu ali um bocado para desbloquear ali o ambiente, Para voltar a naturalizar a as coisas. naturalidade. Pergunto se tinha, antes de um jogo, se tinha algum ritual ou alguma superstição que fazia milagrosamente para que o jogo corresse bem. Não tinha assim nada de especial. A única coisa que eu sempre fiz foi sempre entrar de pé direito dentro de campo e benzer-me, mas isso acho que é o normal. Para que sentir que as coisas iam correr melhor, não é? Exatamente. Pensando, com tudo isto, com uma vida ligada ao futebol, o que é que o futebol significa para si? Posso dizer que o futebol para mim significa a aprendizagem, o crescimento como pessoa, como humano, saber dar valor às pequenas coisas que a vida nos dá. O que é que acha que torna o futebol uma modalidade tão apaixonante, com o poder de unir tantas pessoas? E falando em aprendizagem, quais foram as maiores que o futebol lhe trouxe? O futebol a mim tornou-me mais humilde, principalmente a humildade. Saberes aceitar e assumir um erro, uma culpa. Eu acho que acho que o futebol tem que girar muito em torno da humildade. Não criar robôs ou ambientes Hostis. que não sejam compatíveis com o futebol. Acho que a humildade acho que é o que tu podes levar de melhor do futebol, para além das outras coisas que eu já referi. As amizades, essas há de perdurar sempre, mas acho que a humildade, tens que ter sempre a humildade presente em ti, porque se tu não fores humilde, muito dificilmente vais conseguir Ter sucesso. ter sucesso. O que é que torna esta modalidade tão apaixonante e que tem o poder de unir tantas pessoas à volta do mundo?
imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Exatamente, imprevisibilidade. De não saberes o que é que vai acontecer. Tu sabes que estão 11 contra 11 dentro de campo e tu não sabes o que é que vai acontecer. Acho que isso é o mais fascinante do futebol, é saberes que de um momento para o outro pode haver um golo, pode haver uma expulsão, pode haver um cartão amarelo. Qualquer coisa. Acho que pode existir qualquer coisa, acho que é uma coisa incrível. Há alguém a quem queira deixar uma mensagem, uma palavra de agradecimento pelo impacto que teve na sua carreira? Quero deixar principalmente aos meus pais, que já faleceram, ao Bruno Ribeiro pela oportunidade que me deu naquele ano de ter ficado no plantel do Vitória, e o agradecimento maior e mais profundo é sempre para a minha esposa, que acompanhou-me sempre para todo o lado que eu fui. Ela sempre andou comigo, tentou andar comigo, foi sempre o meu porto de abrigo, suportou tudo e mais alguma coisa da minha parte, coisas boas, coisas más, sempre suportou tudo, e acho que ela tem todo o mérito de ter tido a paciência de maturar. Um conselho para os jovens que jogam e têm o sonho de se tornar futebolistas? Serem humildes, principalmente, trabalharem muito, nunca baixarem os braços e nunca virarem as costas à luta, porque se não tiverem estes 3 pilares assentes na cabeça deles, muito dificilmente vão conseguir chegar muito longe. Para concluirmos, uma mensagem para quem está a ver este episódio? Agradecer a todas as pessoas que me acompanharam durante estes anos todos, que me apoiaram. Agradecer a vocês por este momento, para mim muito gratificante estar a fazer esta entrevista para poder falar um bocadinho da minha vida. Agradecer ao Barreirense por ter disponibilizado o espaço para a gente fazer esta entrevista, e agradecimentos no geral para toda a gente que me apoiou durante este tempo todo. Obrigado. Obrigado nós pela disponibilidade, por ter estado aqui um pouco connosco a falar da trajetória, da carreira, a ensinar um pouco mais. Foi isto o nosso episódio e espero que gostem.